E qual é o total do trecho do trajeto? 5 km. 5 km a gente converter para metros. Eu vou converter isso para metros, pois a resposta pede em metros. É 5.000 metros. Legal? Então eu tenho que A vai ser igual a 2x, pois eu tenho A dividindo por 2x. Eu simplesmente passo o 2 para o segundo membro, multiplicando. E B também passo o 3 para o segundo membro, multiplicando. Aí eu fico que A é igual a 2x e B é igual a 3x. Esse é o meu valor de A e B, que somado vai me dar o trajeto total, que é 5 km, ou seja, 5.000 metros. Então eu tenho 2x mais 3x, que somado dá 5.000. Então, efetuando mais cálculos, eu vou ter que 5x é igual a 5.000. E efetuando mais cálculos, eu vou ter que x é igual a 1.000. X é igual a 1.000. Então, como o trajeto A é equivalente aqui, ó, a 2 vezes x, sabemos que x é 1.000. Então, o trajeto A é igual a 2.000 metros. E o trajeto B é igual a 3.000 metros. Legal? Mas ainda falta, para terminar a questão, o seguinte: a diferença, quando fala diferença, é a subtração entre o maior trecho. O maior é o que? O de 3, o 3.000 metros, e do menor trecho, que é o de 2.000 metros. Fazendo essa diferença, eu vou ter que a minha resposta é 1.000 metros, a diferença entre o maior e o menor trecho. Resposta letra B. Marque com toda a vontade, porque é a resposta certa. E aí falta ainda a questão 37, 38, 39, 40. Foram 20 questões nessa prova. Vamos prosseguir. Questão 7. Com base no texto, é correto afirmar, assim, vou ler o textozinho rapidinho. Texto para as questões 37 e 38. O investidor aplicou R$10.000 por 2 anos a taxa de juros compostos anuais de 10%. Juros compostos, então a fórmula de juros compostos a gente vai ter que utilizar 10.000, destaca isso, 2 anos, destaca isso, beleza? Vamos lá. Com base no texto, é correto afirmar que ao final do período de 2 anos, o juro obtido nesse investimento foi, ele quer saber a quantidade, o valor dos juros obtidos. Sabemos que é juro composto. Então a formulazinha de juro composto é o que? Montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa, que é o I, sobre T, que é o tempo. Legal? Então eu tenho que o capital, ele informou aqui, aplicou um capital de R$10.000. Beleza, pronto, 10.000. Eu tenho que a taxa é de 10% ao ano. 10% ao ano. Não vou precisar fazer conversão nenhuma porque já está na unidade correta, 10% ao ano. Ou na fórmulazinha a gente utiliza da forma centesimal, não da forma por cento. Então a gente utiliza a forma centesimal, 0,10, e a quantidade de tempo, que é 2 anos. A gente quer saber o I. A gente quer saber nessa questão aqui, a gente quer saber nessa questão aqui os juros, que é um montante. E aí como é que a gente efetua? 10.000 vezes 1 mais 0,10 elevado ao quadrado. O que é que eu faço primeiro aqui? Faço primeiro o que está entre os parênteses. 1,10 vezes 1,10 dá 1,21. Esse 1,21 multiplicado por 10.000 terei como resposta o valor de R$12.100. Os juros que caiu sobre este montante foi juros de R$2.100. Por quê? Porque é o capital, o montante vai ser o capital menos os juros. Então vai ser o acumulado, que é o 12.100, menos o capital. E eu vou ter aqui os juros, que é 2.100. Resposta letra D, pois é superior a 1.900 e inferior a 2.200. Legal? Vamos para outra questão que é da mesma forma. Questão 38. Um investidor obteria o mesmo montante é o que? 12.000, né? O mesmo montante que a gente encontrou aqui, o montante que a gente encontrou 12.000. Então,
o investidor obteria o mesmo montante se aplicasse o mesmo capital, que é o mesmo capital, 10 mil, né? Que é o que está informando aqui no texto, 10 mil. O mesmo capital por 3 anos. A juros simples, lembre-se que é juros simples, não é mais juros compostos. Se fosse juros compostos, seria uma outra fórmula. É juros simples anuais de... Ele quer saber a taxa agora, pessoal. Quer saber a taxa. Então, a fórmula de juros simples é essa aqui. Montante igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Temos que o montante é 12.100, o capital é 10 mil, a taxa não sabemos qual é, e sabemos que o tempo é 3 anos. Fazendo os devidos cálculos, vamos ter que 12.100, que é o montante, menos 10 mil vai ficar 2.100. E aqui eu vou ter 10 mil. Aplico a distributiva, nesse caso primeiro. 10 mil vezes 1, 10 mil. 10 mil vezes 3 dá 30 mil e... Então fica o 10 mil. Ele vai passar para o segundo membro, subtraindo, pois ele está somando, e fica lá 2.100 igual a 30 mil e esse i vai ser determinado pela seguinte fórmula. Corto o zero aqui, ó, corto 2 zeros, vou ficar com 300 dividido por 21, dividindo nesse caso o 21, desculpe, dividindo o 21 por 300, eu vou ter 0,07 ou 7%, que é a taxa. Pronto, resposta letra D. Vamos chegando já ao finalzinho, pessoal, e aqui está a questão 39 dessa prova. Se cada carteiro de uma agência dos Correios consegue entregar certa quantidade de correspondência em 8 horas, certa quantidade de correspondência em 8 horas, então é correto afirmar que 6 carteiros entregarão essa mesma quantidade de correspondência em certa quantidade. A gente não sabe qual a quantidade de correspondência que os carteiros entregam, legal? Mas a gente sabe que cada carteiro, então é um carteiro, cada carteiro de uma agência dos Correios consegue entregar certa quantidade que a gente não precisa saber em 8 horas. Então, um carteiro ele entrega em 8 horas. Então, 6 carteiros ele vai conseguir entregar em quantas horas? Então, fica 1 para 6 igual a 8 para x. Essas 8 horas eu vou transformar em minutos. Por que transformar em minutos? Para ficar mais fácil, depois a gente converte para horas, que as alternativas estão em horas e minutos. Então, vamos primeiro converter as 8 horas para minutos, que me dá 480 minutos. E aí o que é que eu vou fazer? A fração é diretamente ou inversamente proporcional? Basta você analisar da seguinte forma. Se eu tenho um carteiro, ele realiza um serviço em 8 horas, 6 carteiros eles vão realizar um serviço em menos tempo. Com certeza, eles não vão realizar em 8 horas. Um carteiro só, ele faz em 8 horas porque só é ele. Com mais carteiros eu vou ter menos tempo, vou fazer esse serviço em menos tempo. Então, aumentando a quantidade de carteiros, eu diminuo a quantidade de horas. Então, é inversamente proporcional. Inverto a segunda fração, que é x, vai ficar x sobre 480. Aplico o produto dos meios é igual ao produto dos extremos e vou ter 480 igual a 6x. Esse 6 ele vai passar dividindo e eu vou ter lá 80 minutos, que é a quantidade de tempo que os 6 carteiros vão levar para entregar a mesma quantidade de cartas. Mas esses 80 minutos eu converto para horas e fica 1 hora e 20 minutos. E a minha resposta está aqui na 1 hora e 20 minutos. E a resposta é a letra A. Chegamos à última questão, muito fácil, muito simples. A prova toda foi bem simples, bem tranquila. Prova de conhecimentos básicos. Basta apenas relembrar os conhecimentos básicos e saber aplicá-los da melhor maneira possível. O que eu achei mais complexo foi as questões de sistemas, mas os restantes das questões, até as questões que envolvia geometria, foram questões bem óbvias e fáceis. Vamos lá, questão 40, a última. Se o perímetro de um terreno, lembrando, pessoal, que perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica.
soma dos lados de uma figura geométrica é o perímetro. De um terreno em forma de retângulo é igual a 180 metros, em forma de retângulo, ao perímetro de um retângulo, 180 metros. E se um dos lados desse retângulo mede 10 metros a mais que o outro, então um dos lados mede 10 metros a mais que o outro, então a área, ele quer saber a área do terreno é igual a... Aí tem as alternativas. Pessoal, lembre-se sempre que em prova de matemática, você, para interpretar legal, qualquer prova, você tem que destacar as palavras-chave, tem que destacar os números-chave. Tanto faz prova de português, como prova de informática e principalmente prova de matemática. Destaca, pois essas informações serão úteis para a resolução do cálculo. Vamos lá resolver. A solução é a seguinte. Fiz a figurinha aqui, pá, e ele diz o quê? Que o perímetro mede, o total é 180 metros. Um dos lados desse retângulo mede 10 a mais do que o outro. Eu não sei quais são os lados, então eu chamo o lado menor de x. Vou chamar os dois lados menores de x, que são lados iguais. E os dois outros lados maiores, que são iguais também, eu vou chamar de x mais 10. Pois a própria pergunta, ela me informa isso. Um dos lados desse retângulo mede 10 metros a mais que o outro. Então, mede 10 metros a mais que o x. Então, eu já tenho aqui meu esquema de fórmula para montar. Lembrando que são dois lados. Pá. Então, eu vou ter aqui 2x, dos dois lados que são medem x. E vou ter 2x mais 20, que são os lados que medem x mais 10. Pronto. E o total é 180. O total de metros é 180. Então eu vou ter aqui já a minha equação do primeiro grau. Basta apenas eu efetuar os cálculos. Legal? O 20, ele pode passar para o segundo membro, pois ele está positivo. Ele passa para lá negativo, pois são números iguais. Então se efetuam e fica 160. O x eu opero com os 2x aqui, fica 4x. Eu tenho 4 multiplicando o x, eu posso passar ele para o segundo membro para achar a resposta do meu x. 160 dividido por 4, eu tenho que x é 40. Então, logo, um lado mede 40 metros, que é os lados que medem x, e o outro mede 50, porque é x mais 10, então ele vai medir 50 metros. Para achar a área, é simples. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, basta eu pegar 40 vezes 50 e terei a minha área em metros quadrados. Tá aqui a resposta, 2.000 metros quadrados, resposta letra C. Legal, pessoal? Dúvidas, críticas, sugestões, você pode enviar para o meu e-mail, que eu vou deixar aqui agora. E visitem meu blog. blogspot.com. Pronto. Aí, pessoal, dúvidas, sugestões, críticas, metam o pau ou então elogiem através desse e-mail, ou então visitem meu blog, que eu sempre vou postar informações, aulas e curiosidades sobre matemática e outras coisas que eu achar pertinente e necessário colocar. Legal? Muito obrigado pela atenção de quem assistiu esse vídeo.